Boa tarde, tudo bem com vocês? Thaís, do Espaço Fontes Educacionais. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do meu trabalho, porque muitas vezes as pessoas me mandam o WhatsApp perguntando a respeito do que é a psicopedagogia neurocognitiva. Qual é a diferença da psicopedagogia neurocognitiva para a psicopedagogia tradicional? E um assunto que a gente tem falado muito aqui no Instagram, a respeito dos testes para diagnosticar transtornos de aprendizagens. Então eu estou aqui no Espaço Fontes hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Quando a gente fala da psicopedagogia, ela é um estudo, uma pós-graduação em que ela engloba a questão da pedagogia, a aprendizagem com a questão emocional e neuroaprendizagem da psicologia. Hoje já existe a neuropsicopedagogia, que é uma ampliação do conhecimento do neurodesenvolvimento da criança, do adolescente e do ser humano, voltado justamente para a parte da emoção e da aprendizagem. Quando a gente fala da psicopedagogia tradicional, a criança que vai até o psicopedagogo vai fazer atividades de testes e de treinos, aonde o maior foco é trabalhar déficits, lacunas da aprendizagem escolar ou de uma rotina de escola. Como fazer a tarefa, como estruturar a tarefa, que ponto que a criança se distrai, que ponto que a criança não se distrai. Quando a gente fala da psicopedagogia neurocognitiva, a gente vai falar de neurocognição. Como esse cérebro aprende? Como esse cérebro traz dentro das suas sinapses, das suas conexões, a aprendizagem e o registro de memória. Por isso que a psicopedagogia que eu trabalho aqui no Espaço Fontes Educacionais é diferente, tá bem? Algumas crianças se adaptam super bem à psicopedagogia tradicional. Outras crianças precisam de atividades mais dinâmicas, mais lúdicas, com outros processos para poder ter a referência da ampliação de atenção sustentada, que é um dos papéis da psicopedagogia neurocognitiva. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um teste que chama IAR. Esse teste ele vai ver lateralidade, espaço, leitura, escrita, tudo em cima do escrito. Então a criança vai ver e dentro daquela imagem ela vai ter que identificar se é direita, se é esquerda, olhos, nariz e boca, se está em cima, se está embaixo, se está na lateral, se não está, e vai fazer as identificações de leitura e escrita. Eu aplico o IAR, mas não de uma forma tradicional. Então, quando eu vou aplicar o IAR na parte de lateralidade, eu trago outras formas de observar essa criança. Então, eu vou trazer para ela um jogo aonde ela tem que visualizar a cartela e quando eu vir essa cartela com essas pecinhas aqui, ela tem que montar a cartela. Ou seja, uma atenção que precisa ser sustentada para que ela memorize e faça a repetição. Isto é uma análise muito importante para uma criança que está sendo avaliada com a hipótese diagnóstica de déficit de atenção, ok? Um outro brinquedo, jogo, que a gente consegue ver lateralidade, cor,
formas geométricas, tempo e tantas outras coisas, sem precisar ser prescrito, é esse joguinho aqui. Ele tem o tabuleiro, tem as formas no cartão aqui e tem as pecinhas. A gente vai sortear um cartão, a criança vai visualizar e precisa montar. Então, este processo lúdico, ele também precisa que quem está fazendo saiba observar, saiba identificar processos. Porque muitas vezes a criança confunde a forma. Ou a criança tem um daltonismo não identificado e confunde a cor. Ou a criança tem um déficit do processamento auditivo e não compreende o comando. Vejam só que esta pecinha quadrada amarela, ela tem um círculo no meio, mas este amarelo é sextavado, tá? Vou pôr aqui na roupa para vocês conseguirem ver. Isso precisa da atenção da criança quando ela vai visualizar para ela montar. Um outro teste que a gente pode aplicar, independente do IAR, do VISC ou de tantos outros, que a psicopedagogia tem autorização até um pedaço, que nós vamos conversar já já, é o tônus muscular da criança. Muitas vezes as crianças têm dificuldade de pegar no lápis, não tem a pinça. Para a gente trabalhar o tônus muscular da criança através da ludicidade, eu uso o prendedor de roupas. Então eu vou mudando a forma como essa criança vai precisar pegar para ter esse tônus muscular. Muitas vezes a criança chega cansada em casa porque fala para a mãe assim: ai, meu braço tá doendo de tanto escrever. É porque ela não tem essa força muscular para escrever. E aí ela escreve pesado e ela escreve forte. Então, uma das brincadeiras lúdicas e que também é um teste de observação de cor, atenção, peso, forma, distância, é um prendedor e tampinhas de garrafa. Coisas simples que a gente consegue adequar e adaptar. Ah, mas Thaís, então assim é fácil. Meu filho vai aí só para brincar? Não. O seu filho vem aqui para ampliar as neurocognições dele. Eu vou fortalecer essas sinapses. Eu vou fortalecer este canal de aprendizagem. Ele vai aprender a ter uma atenção mais sustentada e eu vou fazer com que essa memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo. Mas isso também não é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele é um tratamento, é uma continuidade. Então tem crianças que chegam aqui que não tem esse tônus muscular. Então eu vou trabalhando com diversas ferramentas para que ele tenha essa formação e se sinta mais leve quando chegar em casa para poder escrever. Também tem muita ligação com a psicomotricidade, mas aqui a gente vai trabalhar esse tônus, porque este cansaço reflete na nossa mente. Um outro jogo que é legal para a gente trabalhar tônus muscular e a atenção é um jogo muito antigo, que é o tapa certo, com a mãozinha. Então tem as figuras, é tipo o joguinho da memória, e tem as mãozinhas de cores diferenciadas. A criança geralmente segura muito forte e vai na força, sendo que às vezes a gente ensina a dica, o dedo. Esta força é a força do escrever.
esta força repuxa toda a musculatura, todo o nervo, e é a mesma coisa da posição da escrita. Todos esses processos são relacionados com o nosso cérebro. Então, essa é uma dica que eu estou dando para esclarecer alguns processos da psicopedagogia neurocognitiva. Agora, uma coisa muito importante. Psicopedagogo, seja ele tradicional, neurocognitivo ou neuropsicopedagogo, ele não lauda. Nós temos habilitações para aplicar alguns testes dentro das hipóteses diagnósticas, mas nós não podemos laudar. Nós não somos médicas, nós não somos médicos especialistas, nós não somos psicólogos especialistas. As únicas pessoas que laudam diagnósticos de transtornos de aprendizagem e transtornos de personalidade é neurologista junto com o psiquiatra. O neuropsicólogo, faculdade de psicologia, pós-graduado em neuropsicologia, junto com um pediatra, neuropediatra ou neurologista, tá? Algumas famílias passam pela psicopedagogia, levantam as hipóteses diagnósticas, a gente vai descartando questões escolares. Então, eu descarto a lacuna da alfabetização, eu descarto o déficit visual, eu descarto o processamento auditivo, ou a gente confirma tudo isso, tá? E depois desse processo educacional, psicoeducacional, que a psicopedagogia faz, a gente encaminha para o neuropsicólogo, psicólogo formado em neuropsicologia, ou para um psiquiatra, ou para um neurologista, ou para um neuropediatra, tá, gente? Então, cuidado quando vocês vão até um profissional e eles falam assim, seu filho tem tal coisa, bate o martelo, fiz os testes, está aqui. O psicopedagogo não pode fazer isso. Nós não temos essa autorização, tá bem? Nós temos a autorização e o conhecimento através de diversos cursos de estudos para identificar hipóteses de transtornos de aprendizagem, ou seja, hipótese do que pode estar tendo de prejuízo na escola do seu filho, tá bem? Agora, a psicopedagogia neurocognitiva, ela vai um pouquinho além. Eu, com as minhas formações, eu ando 60%, 70% até o neuropsicólogo, diferente da psicopedagogia tradicional, que vai andar aí 45%, 50%. Por quê? Porque as minhas habilitações, as minhas pós-graduações, os meus cursos, o meu mestrado, me dá a autorização e o estudo, certificados, diplomas, de que eu posso ir um pouco mais. Então, eu tenho uma habilitação através de cursos em saúde mental, psiquiatria, de identificar se esta criança tem um transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, e que por isso que cria desatenção. Ou se esta criança tem uma questão emocional de timidez, de receio de falar, de medo, que causa a desatenção. Se esta criança tem um déficit do processamento auditivo e tem uma lacuna de aprendizagem, e eu consigo descartar uma dislexia. Então, tudo isso, quando os pais procuram pelas profissionais, a gente precisa ser claras e honestas do que a gente está vendendo, ok? Então, aqui no Espaço Fontes, a gente brinca, a gente se diverte,
a gente aprende a usar o dinheiro e eu consigo identificar se a criança sabe somar, se ela sabe subtrair, se ela consegue colocar isso no papel ou se ela tem uma possível descalculia. Se são adolescentes, a gente tem os treinos de perguntas e respostas pré-vestibulares e muito mais. Eu agradeço a atenção de quem está me assistindo. Um beijo grande, espero ter esclarecido alguns pontos que os pais vêm me perguntar. E eu vou ser sincera para vocês. Se vocês já estão identificando dificuldade de rotina, dificuldade em fazer tarefa, dificuldade em estudar, já corre para a psicopedagogia para vocês poderem ter um norte certinho do que fazer. Porque muitas vezes é algo só aqui dentro que a criança precisa virar a chavinha. Não precisa de um diagnóstico, não precisa de medicação e principalmente a gente consegue ajudar 100% na faixa etária escolar das crianças e dos adolescentes. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima.